bem, vamos lá com a nossa próxima lição, Lesson 27. A partir dessa lição nós vamos começar a ter uma parte aqui interessante, expandindo nossa sabedoria sobre idiomas e sobre linguística, um pouquinho, algumas dicas, algumas coisas que vão te ajudar no aprendizado do inglês, ok? Vamos ler juntos aqui nessa primeira parte da Lesson 27. Nos primeiros módulos concentramos nosso estudo de línguas dentro do contexto dos sons semelhantes e diferentes, o tom da voz e o ritmo também fazem parte dessa primeira base. Agora, nestes últimos módulos, vamos concentrar em mais fases importantes na aprendizagem do inglês, que são juntando morfemas para formular palavras. Nós vamos aprender sobre morfemas. É muito importante entender o uso de morfemas e como isso afeta o significado. E também é importante para você poder expandir o inglês que você já tem, né? Juntando palavras para formar sentenças e cláusulas. Mais uma vez, expandindo. Na verdade, nós vamos ver como isso é uma coisa que você já está dominando, porque vocês já estão treinando seus frames. Vocês vão começar a ver mais e mais nesses últimos módulos a importância de você ter treinado seus frames. Muitas pessoas, agora eu vou ter que voltar e começar a treinar meus frames. Então, se você ainda não está utilizando seus frames, começa agora, volta, pega desde o início, treina todos os seus frames, a repetição dos seus frames. Os significados dos morfemas, palavras e as combinações dessas palavras. Muito bom, continuando, language study, morfemas, formas. Vamos ver o que são morfemas, né? Morfemas são as menores partes individuais de um idioma que têm significado. A gente estava tão preocupado em significado, bom, morfemas afetam o significado. Morfemas podem ser uma palavra inteira ou parte de uma palavra. A palavra cat, por exemplo, é um morfema singular. Não pode ser dividido em partes significativas. Porém, a palavra cats se dispõe de dois morfemas. A palavra cat, que significa um quadrúpede da família Felidae, ou gato, ok? E o S, que tem significado, que significa o plural. Este S não é usado sozinho em conversa normal, não sendo então uma palavra, porém, sendo uma parte com o significado das palavras cats, books, boys e etc., sendo então um morfema. Tá vendo? Nós já vimos usando morfemas há muito tempo e nem sabíamos. Línguas são muito diferentes na maneira em que juntem e agrupem morfemas. Então nós vamos ainda ver mais algumas dessas sobre morfemas e seu uso no inglês. Observações críticas sobre morfemas e a maneira que são combinados para formar palavras pode ser muito útil para quem está aprendendo inglês. Por outro lado, não devemos substituir saber sobre o idioma por realmente conhecer o idioma. Tem muitas pessoas por aí que estudaram muito sobre o inglês, eles podem te dar aula, te ensinar muito sobre o inglês, mas não dominam, conhecem realmente o idioma. E lembra, vem vários aspectos nisso. A própria cultura faz parte, clima faz parte, domínio de suas expressões idiomáticas. Procedimentos analíticos são ajudas básicas, permitirão ao aluno evitar muitos erros e facilitarão seu progresso rápido. Então, como falei, umas dicas, umas coisinhas para a gente começar a entender sobre morfemas, para melhorar o nosso inglês. Alright, continuando, vamos ver nossos objetos agora. Flight. Flight. Você pode imaginar todas as coisas que usam flight, né? Flight number, e etc. Passenger. 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 Cook. Cook. Tivemos o verbo to cook, então um cook. Exatamente esse daí, cook. Masculino ou feminino? Mailman. Mailman. Fazer logo essa explicação sobre mailman. Aproveitar que estamos aqui, vou só escrever aqui rapidinho. É uma coisa interessante para se notar. Temos mailman. Bom, por um bom tempo, o inglês se desenvolvendo, culturalmente, eram homens que faziam basicamente os serviços de correios, polícia, bombeiro, etc. Negócios, então eram tudo mailman, homem dos correios, né? Você tinha policeman, businessman,
man, homem de negócios, bombeiro, homem do fogo, fireman, ok? Agora, obviamente, com o passar do tempo, nós tivemos muito mais mulheres fazendo essas mesmas funções e não podia chamar a mulher, então, de homem da polícia. Então, é costume, então, você pode usar woman em vez do man, então male woman, policewoman, businesswoman, firewoman. Ou o mais politicamente correto seria de usar a palavra person em vez de man ou woman. Male person, police person, business person, fire person, ok? Então, só uma observação cultural aí que influencia na hora de entender o inglês e utilizá-la também, né? Você vai achar estranho, mas não é um homem, é a mulher. Então pode ser usado aí, por isso que usa police ou male person também, male man. Menu. Menu. Weather. Weather, nosso clima, cold weather, hot weather, good weather, okay? Clothes. Clothes, meio estranho esse, nem até quem fala inglês domina bem especificamente essa daí, mas o zorba e depois o z, clothes, em geral as suas roupas, clothes. Purse, palavra mais associada a mulheres, sua purse. Movie, interessante, movie geralmente entende-se como um filme com produção, com atores, né? Na época que inventaram cinema, né? Que eram fotografias que se moviam, aí tinha que criar um nome e usaram o verbo to move, então somos movidos, literalmente, movie vem disso, ok? Floor. Piso também, o seu piso, mas também é muito usado, e em português também usamos assim, mas como andar, piso em qual piso ou qual andar fica o seu escritório, né? Fourth floor, first floor, second floor, ok? Continuando, mais objetos, battle, na garganta e mais vibrando, battle, bowl, grapes, ok, interessante, para nós são uvas, ok, grape é uma uva, grapes aí já é, então refere ao grupo de bolinhas aí como grapes no plural, ok, grapes. Tomato, ok? Pronúncia rápida, bem comum, porque todo mundo fala essa palavra muito no seu dia a dia. Tomato, deixa no tomato. Falta, mas não no sentido de que faltou aula, ok? É falta de falha. Geólogos usam fault, né? Tem uma falha no crusto da Terra, né? Onde tem uma falha e os gases ou lava está surgindo de lá. Então, fault, uma falha no que a pessoa fez, okay? Uma falta. Continuando, paper. Paper, papel em geral. Okay? Paper vem do papyrus. Mas lembra, newspaper, são muitos tipos de paper, ok? Você vai ter toilet paper, papel de toalete, papel higiênico, writing paper, papel de escrever, ou letter paper, né? Papel de carta, que mais? Para embrulho, o verbo to wrap, wrapping paper, ok? Então, percebe isso, o inglês faz muito disso, uma palavra base e você qualifica aquela palavra base, ok? Então, mais uma vez acontecendo. Então, nós tivemos newspaper, papel de notícias, ok? Então, já que newspaper é uma palavra comum do dia a dia, a tendência de só chamar do paper. Então, pelo contexto, você sabe se é o jornal ou se é só um pedaço de papel. Paper. Continuando, phone. Temos o verbo também, to phone, ou to telephone, ligar, fazer uma ligação. Envelope.
envelope. Stapler. Quem trabalha em escritório usa essas aí. Stapler. Stapler. Muito bom. Continuando, vamos ver nossas palavras de ação. Okay? Esse é um verbo que a gente, desde criança, a gente sabe muito bem e usamos. To run. Forte no R. To run. Run. Outra coisa. To run. Ran, irregular esse verbo no passado, ran, aquele é aberto de ran, ok? To run, ran. Agora, como criança, eu falei, nós aprendemos cedo esse verbo run e ran. Com um pouquinho mais de tempo, geralmente começando na adolescência, você está com mais rebeldia, e você aprende a dizer, eu quero administrar a minha vida. Eu creio que seria um dos primeiros lugares onde você vai usar run num novo sentido, de administrar. E depois, como adulto, você administra o seu tempo, administra uma empresa, usa run também. Então não tem nada a ver com correr. Esse é o primeiro uso do verbo, o primeiro significado para essa palavra, esse verbo. E depois, administrar também. Agora, como adulto, a gente tem que saber todos os usos. Interessante esse terceiro aí, tem andar. Como é que correr pode ser andar? Só em português mesmo, porque nós temos andar de motores, de carros, né? Não funcionar, meu carro não anda. Okay? É esse tipo de andar que run está referindo aqui. É run de funcionar o motor, de fazer alguma coisa funcionar. Okay? E por último, tem um uso bem comum também no dia a dia de concorrer. Né? Concorrer para Miss, concorrer para algum prêmio, concorrer a prefeito, algum cargo político. Usa-se também o run. Ok, vamos ver as frases, nossos exemplos. He wants to run to the store. Correr na direção, ok? Né? Começa a associar. Essa vai ser muito usado com to. Run to, correr para. Run to the store. I can't run this store. Cuidado com esse próximo verbo. Na escrita tem um T. Vamos até ver sobre esses letras depois. São letras mudas, eles não têm som, é uma evolução que ocorreu provavelmente de uma época que eles pronunciavam essas letras, mas no inglês moderno, o inglês que nós usamos, não pronunciamos, mas o escrito ainda é arcaico e as letras estão lá, mas sem som. É o caso do T. Então, imagina que não tivesse o T. Okay? To listen. To listen. To listen. Por isso que é bom treinar os seus ouvidos e não memorize tanto com os olhos, porque eu até, como nós vamos ver agora, eu até ajudei um pouquinho e corrigi um pouquinho no visual para vocês essas palavras, mas mesmo assim, cuidado, aprenda com os ouvidos. E o passado do verbo to listen, listen, com o seu ouvido é feito esse verbo listen, nem precisa nem necessariamente pensar na tradução, pensa no seu ouvido, listen, ok? Passado, listened. Lembra? 3 pronúncias para aquele final ed. Eu tirei o e para vocês não quererem dizer listened. Não é listened, listened. Okay? Listened. Dá uma revisada naquela lição. Me escapa agora qual que era, mas antes do 17, eu acho que é por aí, 16 ou 17, dá uma revisada. Nós falamos lá sobre essa pronúncia, aquele ed tem 3 pronúncias, ou é o som de ed, realmente, ou é o som de t, ou é um som de um d, no caso aqui um d, listened. Então por isso que está até escrito errado, mas facilitando aí para vocês. Ok, listen, usa 2 preposições com o listen, listen to ou listen for, porque tem 2 formas de você escutar. Listen to é escutar para algo que já está dando para ouvir. Listen to this, escute isto aqui. Agora, listen for é escutar na esperança de ouvir. Né? Estou esperando uma ligação, mas eu tenho que ir aqui na esquina rapidinho. Você pode listen for my call, né? Escutar para o telefone, para ouvir quando ela tocar. Né? Fica aqui esperando, meu filho, quando ele escuta pelo trem, para ouvir o trem quando ele aparecer. Você não está escutando nada agora. Então, essa diferença, listen to, listen for. I don't want to listen to you. He wants to listen for you. To plan, verbo comum do dia a dia. A gente faz planos, planejamos coisas. To plan. To plan. Passado regular, ed. Mais uma vez eu tirei o e para ninguém dizer planned. Ok, só um d. Planned. Planned. Para naquele d. Eu te garanto, ninguém vai entender se você está falando planned ou listened.
ok? E esse é um erro bem comum das pessoas que aprendem ao olhar a escrita e pensam que é igual ler o português. Não é. Planned, ok? É básico esse, vamos ver as frases. I planned to study French. Next. I didn't plan anything. Esse último verbo é bem importante, né? Desde cedo nós utilizamos, seria mais ou menos na mesma categoria do verbo have, possuir alguma coisa, ok? Porque como bons seres humanos, nós queremos e obter e possuir coisas. É bem importante desde cedo, ok? Pegar o que é o seu, obter as coisas. Get, ok? Então, agora, o que nós vamos ver é que existem hoje, como adulto, parece que gostamos do som de get no inglês. Get aparece em todo lugar. É toda hora get aqui, get. E você vai ter que aprender a fazer uma coisa. Principalmente entender que existe esse monte de usos para get. Ok? E com o tempo ir assimilando quais são. Okay? E pelo seu contexto. Mas vamos, como crianças, começar com um uso muito básico de get, que vai ser importante para o nosso dia a dia, que é justamente obter. Okay? Onde que se pegou isso, cara? Pegam lá para mim, né? Pega alguma coisa, obter, conseguir. Isso é bem comum no seu dia a dia. Então começa a usar assim, mas fica esperto. Nós inclusive vamos ver umas expressões. Já tínhamos get up, né? Tivemos to get up, get on, get off. Okay? E tem muitos, só o uso com adjetivos é enorme, né? Ficar triste, ficar feliz, ficar longe, ficar, okay? Get on, get happy, get sad, né? E etc. Então, muitos usos para get, fica esperto com get. Passado irregular, got. Não, muitas pessoas perguntam, e Deus, é God, com D, God, mesmo A, God, got. Ok? To get e got. Agora, não esquece... Bom, vamos ver as frases aí, eu explico. Alright? Got, passado, então. Where did you get that? Você obtém as coisas em algum lugar. É muito comum qualificadores de onde serem usados com o seu get. Where did you get that? I got it. Obter uma coisa, ele ou ela, também é muito comum. Treina get ou got com... o seu ator, it, neutro. Onde é que você pegou essa coisa? No inglês eu preciso dizer, eu peguei ele. Eu tenho que colocar o ator. Eu já avisei vocês disso. It vai aparecer muito no inglês, nos lugares onde português deixaríamos fora. Okay? Eu peguei na loja. No inglês eu peguei ele na loja. Essa coisa, peguei ela. It, got it. Então, got it. Okay? Treino esse. Então, I got it at the museum. Ok, só uma outra observação a respeito de get. Lembra que nós falamos sobre a evolução de palavras, quando nós vimos justamente eu acabei de falar sobre have, será que isso tem alguma coisa a ver? Não. O have, nosso verbo have, possuir alguma coisa, ter que fazer alguma coisa também, lembra? Have to go, have to study. E já naquela época eu falei, o inglês hoje está em metamorfose, está mudando, e have, eu acho que deve ter mais uns 15, 20 anos de vida, está quase totalmente substituído por gotta. Okay? Lembra o gotta? Okay? Yeah, gotta vem desse got, provavelmente, ou obviamente, mas só que, peraí, por isso que ainda não está muito bem definido o got, né? Naquele outro uso. Por exemplo, terceira pessoa, I got to go, né? E, I got a car, mas e he? He got to go? Não, he got. Ainda é uma coisa meio indefinida, ok? Porque ainda é uma coisa meio ilegal, ok? Usar got não é oficial. O professor de inglês mesmo odeia isso. Não, isso não é o certo, não usa. Mas é popular, todo mundo usa, ok? Então, não esquece, aquele get também vai aparecer muito em vez de have. E é muito comum ter alguma coisa e também ter que fazer alguma coisa. Get aparece muito no inglês. Toda hora você vai ouvir get. Cuidado com get. Ok. Bom, vamos ver mais qualificadores, mais adjetivos. A dica aí na frente dos adjetivos, o verbo to be. Treina o verbo to be com os seus adjetivos. Ser ou estar, frio, quente, triste, né? Você vai usar muito. E é uma forma de treinar o seu verbo to be. Lembra, você tem que dominar o seu verbo to be. Alright. Cold. Cold. Yeah. Lembra o nosso verbo auxiliar? Could. Pronúncia could, mas na escrita parecia cold. Esse aqui que é o cold.
ok? Cold, só uma rápida dica, você poderia achar isso no dicionário, não esquece de usar o seu dicionário. Cold também é usado como objeto resfriado, né? I have a cold, ou I got a cold. Eu estou resfriado, estou com resfriado. Cool, cool, cool. Religious, religious, cuidado com esse final. Não é religioso, religioso, não vai pela escrita, é religious, religious. Olha uma cor aqui, pink, justamente a nossa cor dos nossos adjetivos, nossas qualidades, pink. Ready, ready, I'm ready. Are you ready? To be ready. Brazilian, American. Ótimo. Continuando, vamos ver. Já que falamos sobre morfemas, eu quero aproveitar o espaço aqui e começar a acostumar vocês com um tipo bem comum de morfema, que são prefixos e sufixos. Todos vocês sabem o que é um prefixo ou um sufixo. É aquele sonzinho que vem no início ou no final de uma base, uma palavra base, que muda o significado. Olha só, vocês estão aprendendo sobre morfemas já, né? Feliz, infeliz. Aquele in é o morfema que muda o significado de feliz para não feliz. Infelizmente. Opa, um prefixo e um sufixo. Okay? Agora, como vocês sabem, em português tem muitos e muitos tipos de prefixos e sufixos, com uma variedade de significado. E isso leva tempo. Lembra, vocês são criancinhas. Isso leva um tempo. Até adultos não sabem dominar todos os prefixos e sufixos, aqueles que são comuns do dia a dia. Okay? Então, o que eu quero fazer aqui é só começar a acostumar vocês com prefixos e... acho que nesses casos aqui é só sufixos. Okay? Mas depois nós vamos ver outros exemplos. Então é só começar a ouvir e pegar, né, esses finais que são comuns. To arrive, olha a transformação de um verbo para arrival, um objeto, arrival. To survive, survival. E é diferente em cada idioma. Olha o português, né? Chegar, chegada, sobreviver. Por que não é sobrevivada? Okay? Você não sabe a regra para dizer, você sabe pelo seu ouvido, eu sei que não é sobrevivada, é sobrevivência. Okay? Então no inglês vai ter que ser com seu ouvido também. Alright? To attend, attendance. Accord, accordance. To flatter, flattery. Bem comum esse sufixo aí. To break, breakage. Happy, happiness. Soft, softness. Complex, complexity. Able, ability. Real, realism. Dynamic, dynamicism. Essa daí, dynamicism. Muito bom, continuando nossas expressions, não esquece, gente, expressões são muito importantes dominar. Esse curso nós recheamos de expressões dominas. Alright, vamos lá. Whose, eu lembro fault, culpa, então de quem? Whose, pertencendo a quem? Whose fault is it? Is it your fault? No, it's my fault. To fall asleep, to fall asleep. To fall asleep, literalmente cair adormecido. Sleep, dormir, asleep, adormecido. To fall asleep. To go to bed, ir para a cama. To try on, experimentar roupa. Vamos ver o verbo to try, que é experimentar alguma coisa. Experimentar on em cima do seu corpo é roupa, to try on. Okay? To get, olha uma listinha aqui usando get com adjetivos. To get sick. To get well, to get old, to get married, to get hurt. Isso aí a gente aprende cedo, né? To get hurt. I got hurt. Fui machucado. To get blamed. Só um D. To get blamed. Yes, of course. Tem outras variações, só of course. Okay? Mas bem comum é, claro. Yes, of course. No, of course not. Claro que não. At least. Great. Hurry, hurry. Treina hurry. Ansioso. Rápido, vamos lá, hurry, hurry. Ok, já estamos indo aí, já estamos terminando. Alright. E umas expressões aqui para tempo, nós tivemos weather nessa lição, lembra? Weather, o clima, o tempo, então é interessante ter expressões para falar sobre o weather. It's raining.
It, mais uma vez, o que está chovendo? Tem que ter algum objeto. Ele, o tempo está. It aparece aí, e não em português, né? It's raining. Is it raining? It's not raining. Para vocês que estão aí no norte, recebendo neve, it's snowing. Is it snowing? It's not snowing. Muito bom. E por último, então, no grammar, é só uma dica, um lembrete, na verdade, aqui no grammar, mais uma vez, o seu verbo to be, nesse caso no passado, mas não esquece, gente, dê uma atenção ao seu verbo to be. Treine os seus frames. Os seus frames têm muitos exemplos de frases utilizando o verbo to be, presente, passado, mas domina esse verbo. É um verbo bastante utilizado e você tem que dominá-lo, simplesmente, não tem outro jeito, ok? Lembra, treina o seu ain't também, treina todos esse código sonoro, você tem que dominá-lo e ser bom nele. Isso vem com repetição, alright? Então até a próxima.